projeto FoodMed baseia-se num conceito de Hipócrates há 3000 anos, que é considerado o pai da medicina. E este conceito é que o teu alimento seja o teu medicamento e que o teu medicamento seja o teu alimento. Neste módulo, iremos tratar de alguns alimentos ou plantas presentes na dieta mediterrânica que podem ser usados como medicamentos naturais. Vamos conhecer algumas das ervas medicinais mais utilizadas e algumas receitas medicinais tradicionais. Os remédios caseiros são cada vez mais usados devido aos efeitos secundários da medicina convencional e o desenvolvimento de resistências dos micro-organismos a estes medicamentos. O consumo de alho justifica-se não só pelas suas propriedades, como pela quantidade de minerais e vitaminas que possui. O alho é uma planta que é subterrânea, é bulbinhos que se destacam e pode ser utilizado quer cozinhado, quer em cru. Quando em cru tem um efeito um bocadinho irritante e de mau hálito, mas também é mais eficaz. Pode ser cortado em fatias, esmagado. Quando é esmagado, os óleos libertam-se e a sua utilização é muito eficaz na prevenção das doenças coronárias e circulatórias, pois reduz a coagulação do sangue, reduz a pressão arterial e tem um efeito hipotensor. Evita tromboses e arteriosclerose. Também reduz os níveis de açúcar e glicose, ajudando no tratamento da diabetes. Diminui o mau colesterol e tem um efeito parasitário intestinal. Isto era particularmente importante nos tempos antigos, quando as pessoas não tinham antiparasitários de síntese, como existem hoje em dia. Tem um efeito também expectorante e utiliza-se para combater problemas de artrite e frieiras e verrugas. Quando utilizado para verrugas, basta esfregar durante 2 ou 3 dias consecutivos um alho cru, ou o sumo do alho, na verruga, que passado uns dias ela começa a desfazer-se. Isto é o que eu tenho a dizer sobre o alho. O azeite é um produto amplamente utilizado, especialmente na bacia do Mediterrâneo. Desde há milhares de anos que o azeite se faz presente na alimentação humana. O azeite é extraído das azeitonas, cultivadas principalmente na região do Mediterrâneo, desde há milhares de anos. E é também desde a antiguidade que são reconhecidas as propriedades medicinais deste óleo. Estes benefícios acontecem pela sua riqueza em gorduras monoinsaturadas. O azeite possui diversas propriedades medicinais, derivadas da sua composição, pois possui vitaminas A, D, K e E, além de substâncias antioxidantes que retardam o envelhecimento das células. E mesmo sendo um alimento rico em gordura, o azeite colabora para a redução dos níveis de colesterol no sangue e também para a diminuição da acumulação de gorduras na região do abdômen. A ingestão de azeite é altamente recomendada por médicos e nutricionistas, recomendando-se o consumo de 2 colheres de sopa de azeite diárias. O azeite não pode ser submetido a altas temperaturas, pois com o aquecimento perde as suas principais propriedades. Os coentros, muito presentes na dieta mediterrânica, podem ser consumidos em verde, o normal quando estamos a falar das sordas, ou em semente. A semente é mais utilizada no Médio Oriente e na Ásia, em cariz, em outros tipos de alimentação que não estão próximos aqui do Alentejo. Os coentros melhoram a memória e têm uma interessante atividade ansiolítica. Reduzem o colesterol. A sua maneira de utilização é, quanto menos picados, mais sabor têm. Ajudam a disfarçar também o mau hálito. O chá de coentros alivia as dores de estômago e os problemas de flatulência. Os coentros são vermífugos, o que em tempos antigos era muito importante porque as pessoas tinham muitos problemas com parasitas. E estimulam as funções digestivas. Contêm também vitamina C, particularmente as sementes. Estas sementes são também ricas em magnésio, retinol, tiamina, cálcio, fósforo, ferro e ácido ascórbico. Nas folhas de hortelã estão presentes vitaminas A, C e todo o complexo B, assim como minerais, cálcio, fósforo, ferro e potássio, o que é extraordinariamente importante como um aporte vitamínico nos tempos em que não havia os complexos de síntese que existem hoje em dia. Presente em muitos chás aqui da zona do Alentejo, tem propriedades interessantes, sendo que previne o congestionamento do sangue no cérebro e inibe o crescimento de muitos micro-organismos. Organismos que antigamente não eram combatidos por muitas coisas, por exemplo, a Candida albicans, que é particularmente importante para o trato ginecológico das senhoras, é utilizada como analgésico do uso tópico, pois possui propriedades anti-inflamatórias e calmantes. Esmagadas, estas folhas aplicadas em cataplasma são bastante eficazes
e é um excelente calmante. O chá de hortelã feito com as folhas é um conhecido diurético, digestivo e vermífugo, ajudando a aliviar o estômago e a normalizar a atividade gastrointestinal. O limão, por possuir um elevado nível de vitamina C, aumenta a atividade imunológica, estimula o apetite e tem um ligeiro efeito antibacteriano e antiviral, sendo particularmente importante no tempo das constipações, pois as suas qualidades mucolíticas permitem um efeito anti-inflamatório. Eu vou abrir este limão para vocês verem. E este sumo aumenta a resistência das artérias e veias e regula a pressão arterial. É eficaz na redução de depósitos de cálcio nessas mesmas artérias. O mel contém cerca de 200 substâncias, incluindo aminoácidos, vitaminas, minerais e enzimas. Consoante o sítio de onde é proveniente, tem uma coloração e um sabor específicos. A flora de onde é proveniente o pólen em que as abelhas recolhem condiciona toda essa diversidade. Possui atividade bactericida contra muitos micro-organismos e tem um efeito anti-inflamatório e protetor nas infecções gastrointestinais provocadas por bactérias e rotavírus. A salsa, outra importante planta aqui do Alentejo, muito utilizada também em açordas e outro tipo de pratos. A salsa é sobretudo importante nas infecções do aparelho urinário, pois previne o aparecimento de cálculos e tem uma ação diurética. É também rica na vitamina A, B1, B2, I, D e C. Em cataplasmas, aliviador de entorses, e 15 gramas por dia desta planta ajudam a assegurar as necessidades de vitaminas importantes. Em doses elevadas pode ser um bocadinho tóxica. Quanto mais se picar a salsa, mais o seu aroma é libertado. E quando se utiliza, normalmente pica-se muito fino para ter um aspecto e um aroma pungente. Existem diversas formas de preparação que variam também conforme o produto que estamos a utilizar. Neste caso vamos fazer uma infusão de folhas de oliveira que servem para baixar a tensão arterial e vamos colocar as folhas de oliveira dentro desta zona da jarra e colocar sobre elas a água a ferver, de forma a que as folhas fiquem submersas pela água, para soltar todas as suas componentes. E agora vamos tapar e durante 5 minutos, não é preciso mais do que isso. Alguns materiais que são mais secos, mais duros, precisam até 15 minutos, mas neste caso os 5 minutos bastam, porque eu não utilizei também os caules. E no fim destes 5 minutos está pronto para beber, podem adoçar com mel e é basicamente isto, uma infusão de folha de oliveira. Uma outra maneira de preparar um material vegetal que eu gostava muito quando era pequena, é o xarope de cenoura. Há quem faça uma variante de xarope de cenoura com cebola e há outra variação que é o xarope de cenoura com gengibre, que é aquilo que eu vou fazer. Tenho aqui o gengibre. Isto serve para quando estamos com estados de gripais ou constipados. Normalmente as crianças, especialmente as crianças, desenvolvem muita tosse e este xarope, dado 2 ou 3 colheres por dia, costuma resolver essa situação. Ora, o que é que nós vamos fazer? Para remover a casca do gengibre, o melhor é utilizar uma colher pequena e raspar de forma a que a pele saia facilmente. É muito mais fácil do que utilizar uma faca e perde-se muito menos material. Descasca-se a cenoura toda, de forma a que a cenoura fique pelada, não é? Em seguida, cortam-se as extremidades. Desculpem. E eu estou aqui a perder um bocado do material, mas vou buscar um ralador. Antigamente costumava-se fazer rodelas e até é mais estético, mais bonito. Mas este é mais eficaz porque há mais contacto, há mais superfície e há mais contacto entre o açúcar ou mel. Eu vou utilizar mel, aliás, vou utilizar açúcar amarelo, mas podia ser mel. E há mais contacto e então há mais líquido a sair do material, que é esse que é necessário para fazer o efeito. E então rala-se. O gengibre confere um tom apimentado e as crianças às vezes não gostam, por isso, dependendo também da idade das crianças, é preciso colocar mais ou menos material, que depois, quando não gostam, depois acaba por não fazer efeito porque eles não a tomam, não é? Recusam-se a tomar. Se for feito até com mel, às vezes utiliza-se depois esse próprio líquido para usar concomitantemente com chá.
chá, que pode ser chá de cidreira ou de uma planta que seja mais agradável. O gengibre é um bocadinho difícil, mas de facto é muito eficaz, especialmente para crianças que têm dores de garganta. Vou colocar uma camada de cenoura sobre a taça, onde vou fazer esta maceração, que isto é no fundo uma maceração. E primeiro coloco uma camada e a seguir coloco uma camada de açúcar amarelo. Generosamente, porque é este açúcar amarelo que vai fazer com que as células da própria cenoura rebentem e libertem o seu líquido. E é esse líquido depois que se vai utilizar para dar como xarope às crianças. Isto até é bom fazer de um dia para o outro, ou seja, faz à noite e no dia seguinte já tem uma grande quantidade de líquido. Pronto. Se por acaso as crianças não gostarem do gengibre, experimentem com cebola. Se não gostarem, façam só... para crianças mais pequeninas, se calhar é mais fácil fazer apenas de cenoura. Também se pode fazer 50% de açúcar amarelo e outros 50% de mel. Ou seja, colocariam se calhar o mel em cima para depois passar através das camadas diferentes de cenoura. Pronto. Isto agora fica assim. Tapa-se com um guardanapo. Pode-se fazer num destes jarros, parecido com este, as camadas todas e depois tapar. Se quiserem durar mais, pode durar até uma semana. Mas isto como é para utilizar amanhã ou depois, até amanhã ou depois, basta isto, colocam-se um guardanapo por cima e já está. Passado 2, 3 horas, já existe bastante líquido para ser utilizado, mas de um dia para o outro já tem muitíssimo mais. Como tínhamos visto anteriormente, o mel tem vindo a ser cada vez mais utilizado para aplicar em feridas de resolução difícil. O que é que acontece? Há muitas pessoas hoje em dia que são diabéticas e estas feridas tendem a demorar muito tempo a cicatrizar. Apesar dos métodos convencionais serem eficazes, mostrou-se que o mel é mais eficaz em número de dias e em tecido regenerativo, ou seja, é mais rápido a regeneração e fica menos cicatriz. Eu vou exemplificar como é que se faz uma cataplasma de mel para aplicar em feridas difíceis ou queimaduras. O mel tem que ser utilizado esterilizado. Obviamente, como o mel é uma substância muito açucarada, já por si só é muito difícil haver proliferação bacteriana. No entanto, é preferível estarmos seguros sobre isso. O que é que acontece? Vamos utilizar água a ferver dentro de um pequeno tacho e fazer um banho-maria. E neste banho-maria vamos levar o mel até ele atingir uma temperatura mais ou menos de 70 graus, que é o máximo que consegue uma bactéria sobreviver. E colocamos o mel no lume, tiramos o mel esterilizado, colocamos também uma colher esterilizada e tentamos uma ligadura, não é? Neste caso esta já é autocolante, mas podíamos utilizar só uma compressa de tecido, não tecido, que é importante por causa da disposição dos fios do tecido não interferirem no epitélio da ferida, não é? Que está particularmente sensível e não colarem. O que é que nós vamos fazer? Vamos colocar o mel na zona onde vai ficar a ferida. Suponhamos, por exemplo, que a Sílvia tem uma ferida aqui nesta zona. Nós colocamos o mel na compressa, generosamente, não é? Ele está esterilizado, a compressa está esterilizada. E colocamos a compressa sobre a ferida dela. E, em seguida, para promover o contacto do mel com a superfície a cicatrizar, vamos colocar uma ligadura, um lenço ou um pedaço de tecido. Pode ser de linho ou de algodão. E, neste caso, pronto, ela daqui a 2 dias voltaria a tirar esta compressa e substituir por uma outra. Aquilo que acontece é que os bordos da ferida recuperam rapidamente e permitem uma cicatrização, como eu já disse, mais rápida e mais eficaz.